Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu tenho que agradecer do fundo do meu coração ao carinho que eu tenho por algumas pessoas que acompanham o canal aqui. Tem pessoas que acompanham o canal diariamente, né, com todos os vídeos. E as pessoas falam, Clayson, mas a tua voz está um pouco diferente, você está um pouco sem energia, né? E aí isso se dá pelo fato de eu estar com Covid. Nós estamos com um reboot do Covid aqui no Brasil e no mundo todo. Os Estados Unidos, por exemplo, está atingindo níveis de infecção por Covid que são quase os mesmos do momento maior da pandemia. A sorte é que a gente tomou a vacina, eu tomei todas as vacinas, inclusive a bivalente. Então, os sintomas são, basicamente, no meu caso, foi 1 ou 2 dias de infecção de faringite, né? Infecção nas vias respiratórias superiores, e uma tosse. A tosse realmente não quer passar, não. Tossindo bastante, quase não dá para dormir, dores no corpo de tanto tossir. É o único sintoma, não tive febre, nada, então tá tudo certo, tá? A gente está trabalhando aqui, estamos levando material para você, às vezes tem que interromper a gravação para tossir, né? Mas aí você nem percebe isso e a gente está levando o nosso trabalho aqui, tá bom? Mas agradeço de coração as pessoas que têm esse carinho, né? Que maravilha que é ter pessoas que têm carinho pela gente. Então, muito obrigado a você. Tá aqui a explicação, uma satisfação também a você que acompanha o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o MBL. Tem acontecido algumas questões, eu vou trazer os vídeos, vou trazer as informações para você e uma reflexão muito importante. O principal ponto desse vídeo de hoje não são apenas os vídeos, tá? Mas principalmente o que vai vir no final sobre uma explicação a respeito dessas questões do MBL. A gente tem uma playlist aqui do MBL e eu acompanho o MBL desde 2013, quando eles surgiram, né? Uma think tank dos irmãos Koch. E depois disso, a gente percebe que eles conseguiram se virar por aqui, por ali, tentaram, né, estão tentando fazer um partido, não conseguem, mas é importante a gente refletir, entender o que acontece com o MBL. Então eu vou trazer para você aqui, explicando, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, não se esqueça do like e da sua inscrição no canal. É o like e a sua inscrição, isso é muito importante para o nosso trabalho. E daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou falar a respeito desse livro que nós estamos editando, que é um livro muito importante, falando sobre o lawfare pela voz das vítimas. Daqui a pouquinho. Eu quero trazer o primeiro vídeo, tá? Porque o MBL, ontem, ele atuou invadindo universidades e também invadindo uma manifestação de vítimas de uma chacina que está acontecendo em Paraisópolis, né, que aconteceu em Paraisópolis. Então eles tiveram essa feliz ideia, né, de invadir um momento de dor dos familiares. Eles foram lá invadir o local. Então a gente vai colocar primeiro essa parte da tarde, né, onde eles foram até a PUC e foram expulsos da PUC, não apenas pelos alunos, mas pela reitoria. Olha só a confusão que eles fizeram lá. Ele é a reitoria. Vaza, fascista! Vaza, fascista! Fascista, recua! Recua, fascista, recua! Recua, fascista, recua! Recua, fascista, recua! Essas pessoas que você vê retirando os membros do MBL de lá são parte da reitoria. A PUC é uma universidade privada. Mesmo que não fosse, é muito complicado você entrar num lugar dizendo que você é da TV PUC, que foi o que eles alegaram, segundo as testemunhas, que eles disseram que eram da TV PUC, entraram lá para começar a fazer uma abordagem completamente invasiva e muito sem sentido. Tudo isso para gravar vídeo, tudo isso para fazer vídeos e tentar viralizar na internet. Inclusive, um desses vídeos de uma das extremistas que estavam lá, ele foi divulgado, mesmo com tantos cortes, com tantas questões ali, ela resolveu divulgar esse vídeo para tentar de alguma forma reverter uma situação que é irreversível. Eles é que criaram todo o tumulto, eles é que criaram essa situação. Mas vamos acompanhar um trecho do vídeo da extremista. Levando para um canal
no MBL. Não, eu tô gravando pro meu canal, de Amanda. Prazer. Prazer, Amanda. Meu nome é Amanda. Você não vai dar mão? Não. Ai, que educadinho, né? Vandalizaram o que vocês fazem. Vandalizaram. Ai, tá gritando comigo? Ai, que machão, né? Ó, olha. Não, não vou vazar. Não vou vazar. Não vou vazar. Não vou vazar. Eu não vou vazar. A gente falou que quer debater contra todos eles. Que isso? Para de fazer violência. Você não vai chutar ninguém. Porque você está agredindo. Ó, só pra deixar claro, a gente quer debater contra todos eles. E o que eles estão fazendo? Violência. Violência. Só violência, porque no debate eles perdem. Essa senhora extremista que faz essas gravações diz que quer debater contra eles, né? Vamos debater contra. Isso não existe, né? Você debate com as pessoas, né? Não contra as pessoas. Isso diz muito respeito dessa postura que é predatória, de você ligar uma câmera e forçar uma barra de qualquer jeito para você fazer conteúdo e em cima disso você chegar até um número de pessoas. Eu vou explicar daqui a pouquinho no final do vídeo a intenção por trás disso de maneira técnica, mas é importante a gente ver também o que aconteceu à noite. Os extremistas do MBL, mais especificamente o Mamãe Apanhei, né? Ele foi até um local onde estava sendo feita uma manifestação pela chacina de Paraisópolis. Haviam mães lá que perderam filhos e eles resolveram entrar nessa manifestação para fazer um discurso, inclusive, tentaram, né, de defesa dos policiais que mataram. Filmou isso, Você vê que ele sorri, ele dá risada, né? Ele leva um murro na cara e dá uma risada. E aí eu pergunto para você, qual é a possibilidade de você levar um murro na cara e dar risada? Não é uma coisa normal, não é uma coisa que as pessoas fariam. E por que isso acontece? Porque essa realmente é a intenção. Quando eles invadem, por exemplo, uma faculdade e vão contra um DCE, eu sou professor universitário, eu sei como é que as coisas funcionam numa universidade. Você tem um grupo de pessoas que são sempre descontentes com o diretório acadêmico, por exemplo, com o comportamento de um diretório acadêmico. E isso na prática, quando eles vão lá, aquelas pessoas que são contra o comportamento dos diretórios acadêmicos, eles se identificam imediatamente com esse pessoal que invade ali e é agredido. É como se aquelas pessoas tivessem... assim, aqueles que foram invadir, né, e foram agredidos, como se eles estivessem sendo representados por eles. Então, na verdade, o MBL, ele sempre fez isso, ele meio que come pelas beiradas. Então ele chega ali e ele fala, olha, tudo de ruim que aconteceu, ou que vai acontecer, a gente vai tirar um proveito disso, porque há um grupo de pessoas que odeiam aquele pessoal que está lá. E a gente quer conversar com essas pessoas, não com aquele pessoal que está lá. A ideia não é conversar com os membros dos diretórios acadêmicos. A ideia é conversar com as pessoas que não gostam dos membros dos diretórios acadêmicos, mesmo que sejam minoria. Porque, na verdade, se você for em uma universidade de humanas, se você for num diretório acadêmico de uma universidade de humanas, você vai ver que todas elas são a mesma coisa, praticamente, né? Tem uma piada de um sujeito, de um stand-up que me mandaram ontem, que diz assim, qual a diferença de um soco para um professor de história? E ele diz, o soco pode ser de direita. Eu faço a mesma piada, só que dizendo sobre um comportamento, por exemplo, da maioria das universidades de economia. Qual a diferença entre um soco e um estudante da maioria das escolas de economia? Bom, o soco pode ser de esquerda. Na verdade, o comportamento ele tem que ser natural mesmo. Em determinadas universidades, eu dei aula, por exemplo, em faculdades de engenharia. Nas faculdades de engenharia você tem um equilíbrio, mas de maneira geral, nas faculdades de engenharia não há um debate político, eles não estão tão preocupados com isso, não é meio que uma praia. E se você for falar, bom, tem gente esquerda, tem gente direita. Agora, numa universidade de humanas, eles naturalmente vão ser de esquerda mesmo. Não tem como ser diferente, e isso deveria ser natural. Você vai na maioria das faculdades de economia, algumas de direito, você vai ver que eles são de direita. E isso é uma questão natural.
Mas tem uma questão por trás dessa situação toda do MBL. Você vê essa postagem aqui do próprio Renan Santos, ele está feliz, eles estão nos trends. Você olhar essa outra postagem aqui que o MBL colocou, o Movimento Brasil Livre colocando, MBL VTNC, né? Que eu nem vou traduzir aqui. Todo liberal é um fascista disfarçado. Então, eles ficam felizes em ver que eles estão provocando alguma coisa. E isso dentro da psicologia social, da psicologia das massas, isso tem um fundamento. A teoria freudiana, na psicologia social, na psicologia das massas, fala sobre aquele líder carismático da massa, que é muito em cima daquilo que acontece com o próprio Lula, com o Bolsonaro. Isso não tem uma coisa de esquerda ou de direita, mas é muito comum. Mas existe uma outra teoria, que é a teoria do contágio, chamada teoria do contágio, de um pensador chamado Gustavo Le Bon, que afirma que multidões exercem uma influência hipnótica sobre os seus membros. Isso é muito comum, por exemplo, em grupos radicalizados, como, por exemplo, os bolsonaristas. Eles estão ali e, dessa forma, eles cedem essas emoções contagiosas da massa e passam a não ter mais uma responsabilidade individual. Eles meio que se misturam em um grupo. Essa teoria do Le Bon eu acho muito bacana, né? A multidão assumindo uma vida própria, agitando emoções, conduzindo pessoas, inclusive, à irracionalidade. Agora, existe uma teoria que fala muito a respeito do MBL, que é a teoria da norma emergente. Essa teoria, ela afirma que o comportamento, esse comportamento não tradicional, ele é associado a uma ação coletiva que se desenvolve em multidões. Por um motivo, é o resultado da emergência de novas normas comportamentais em resposta a crises precipitantes. O que é isso que diz o texto? O MBL ele atua diretamente em questões que são as questões do momento e que dizem muito respeito a questões que a gente muitas vezes não tem uma capacidade de assimilação imediata. Então lá atrás, quando eles fizeram uma reportagem fizeram meio que uma invasão também no Queer Museum, que era uma exposição que já tinha passado, inclusive, até no próprio Congresso. Eles fizeram uma situação, um auê em cima daquilo, que foi uma coisa assustadora, criando quase que um terror, né? A gente chama de terror moral, né? Ou pânico moral, e eles fizeram em cima daquilo um escarcéu sem tamanho. Então é você pegar algo que não tinha tanto significado e colocar um significado ali de ultramoralismo. Então o MBL faz muito isso. Existe uma técnica, um método para isso. E o MBL tenta fazer isso de forma recorrente e muito objetiva. Essa senhora extremista que esteve nessas duas manifestações de ontem, com certeza absoluta vai ser uma candidata a vereadora, para dizer o mínimo. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você já sabia sobre essas técnicas, sobre esses métodos, sobre essas questões? Caso você não saiba, eu vou deixar o link aqui na descrição. A descrição vai ter o link e também detalhes sobre o que eu falei para você, tá bom? Coloque seu comentário. E a gente tá fazendo uma divulgação do nosso livro, né, que é o Lawfare Nunca Mais, A Voz das Vítimas. E eu quero fazer um pedido a você, para você nos ajudar na pré-venda. A gente está, daqui a pouco, você vai receber esse livro na sua casa, mas essa pré-venda é muito importante para que a gente possa ter dinheiro suficiente para poder fazer a edição. A edição vai ser feita de qualquer forma, né, independente de qualquer questão, mas isso ajuda muito para a gente dar o primeiro passo para viabilizar esse livro. É só você entrar no link que eu vou deixar aqui, no primeiro link da descrição e também no comentário, e está num preço especial na pré-venda. É só na pré-venda que vai ter esse valor. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. A gente está todos os dias trabalhando para você, inclusive naqueles dias que a gente não está muito bem. Então, se você puder nos ajudar, você pode ser membro aqui do canal e membro do nosso Apoia-se. Todo o esforço que a gente faz aqui é também para honrar a ajuda das pessoas que estão nos financiando todos os dias. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É qualquer valor, tá? Só se você puder e se você quiser. Mas é qualquer valor. E eu agradeço as pessoas que sempre nos ajudam aqui. Bom final de semana. Daqui a pouco a gente volta.